tudo bem com vocês? A ProRegiane espera sinceramente que sim, que vocês estejam muito bem em casa, se cuidando e a partir de agora estudando também, tá bom, meus amores? Então, nós estamos aqui no nosso momento, né, de geografia, mas antes da gente ir, né, para o que a gente tem a missão de fazer hoje aqui, eu queria colocar essa mensaginha que ela vai ser, né, a abertura das nossas primeiras aulas. E ela fala o quê? A geografia é a história no espaço e a história ela é a geografia no tempo. Então é para colocar aí que a gente vai precisar dessa parceria, né, para que a gente compreenda de uma forma, né, melhor, né, aplicando aí de uma forma melhor essas duas disciplinas. Então a gente precisa dessa relação, uma depende da outra para que a gente consiga uma compreensão bem maior. A parceria, né, que a gente vai precisar ter e que eu vou estar aqui norteando vocês, né, nesse ano letivo que está se iniciando. Ok, meus amores? E como eu faço sempre, vou começar aqui descrevendo para vocês o significado de geografia. Como foram meus alunos no ano passado, vão lembrar aí, né, tem aí a missão, a maioria, né, tem aí a missão de lembrar o que significa geografia. O que é que significa essa disciplina? A geografia ela seria esse estudo descritivo aí da Terra, onde geo é terra e essa grafia seria essa descrição, esse estudo descritivo. Então, juntando a gente tem aí essa missão. Então, isso significa o quê, gente? Que a gente tem que observar essas modificações, né, do espaço geográfico e essa relação, e a relação que o ser humano tem com o seu espaço geográfico. Então, tudo ou muita coisa vai ser, né, colocada e vai interferir a partir da questão geográfica. Então, a geografia ela está em tudo. A geografia é o olhar que a gente tem sobre as questões, sobre as relações, sobre o que nos rodeia no dia a dia. Tá bom? Então, geografia ela está em toda parte. Aquilo que a gente vê nos noticiários, né, nas redes sociais, tem ali sempre um ponto, né, no dia a dia da geografia. Ok? Por isso que ela é uma ciência tão importante, por isso que ela está aqui entre os nossos componentes curriculares, né, sempre. E aí, nossa missão no 7º ano em geografia, essa disciplina top, é estudar o nosso país. Então, o 7º ano ele tem a missão de ver ponto a ponto do nosso país. Então, o Brasil, ele é o foco do 7º ano em geografia. Ver todos os pontos, a questão da população, a questão da economia, a questão do relevo, hidrografia, vegetação, regionalização, né? Tudo isso do nosso país é a nossa missão no 7º ano. E aí, para a gente começar, né, esses nossos estudos, numa aula de apresentação, alguns pontos eu vou instigar aqui para vocês. Ela diz assim, ó. Aula 1, né, vamos começar o capítulo 1 e fala a formação do território brasileiro. Então, a gente precisa entender o quê? Aquilo que eu falei para vocês, a relação da história com a geografia. O território brasileiro na forma, na quantidade de estados, de cidades, né, de municípios que a gente tem atualmente, ele não é de um dia para a noite. Ele sempre foi assim? Não. Ele tem uma construção histórica. Então, o nosso território, o território onde a gente estabelece a relação de poder em relação aos brasileiros, está diretamente ligado a uma questão de uma formação histórica. E aí, para a aula de hoje, nossa aula de abertura, nossa aula introdutória, a Pro vai colocar somente um pequeno momento inicial da nossa história. Então, eu vou começar, né, bem lá do lado do início e eu vou trabalhando nas próximas aulas essa formação do território. O que eu preciso entender para que vocês entendam, né? Que eu vou começar aqui trabalhando assim que os portugueses chegaram aqui. Então, a nossa formação enquanto território brasileiro, o território já existia, né, antes dos portugueses chegarem, isso é um fato, né, já existia também a população, é outro fato, né, isso aí a gente não vai questionar. Mas a construção desse espaço, enquanto espaço brasileiro, ele vai se dar a partir da chegada de Portugal aqui no nosso território. E aí eu quero colocar para vocês a forma política, então a organização política administrativa nesse período, né, do Brasil enquanto uma colônia aí portuguesa. Como era? Era da mesma forma, dividida em estados como a gente tem hoje? Não, Brasil.
Não, meus amores. Então, as primeiras formas aí de organização política que a gente teve no nosso território, ela se dá a partir das feitorias, né? Então, as feitorias, elas eram espalhadas ao longo do litoral brasileiro, eram grandes armazéns que serviam para colocar, né, o pau-brasil para ser exportado. Então, a divisão em feitorias era a primeira organização político-administrativa que a gente teve aqui. Então, a primeira organização foram as feitorias, tá? Essas feitorias, elas eram pontos administrativos. Primeiro, pontos. Quando vocês chegaram aqui, a organização era assim. Depois, isso aí no período pré-colonial, é aquele momento que estava só investigando o que tinha no Brasil, não estava ainda se consolidando aqui de fato. No período pré-colonial, a gente tinha essa formação. Quando Portugal, de fato, se apropria do território, e aí ele diz assim, não, a gente precisa, né, organizar aqui esse negócio, mas vai ficar esse território todo aqui, porque é um território grande. Aí eles tiveram a ideia de fazer o quê? As capitanias hereditárias. A segunda forma de organização foram as capitanias. A partir de 1534, ou seja, até 1530, a gente estava no período pré-colonial. A partir de 1530, a gente, né, tem aí o período pós-colonial, né, o período do período colonial, de fato. Então, aqui a gente vai ter essa organização aqui em capitanias. Eram divididos, né, o território que Portugal tinha em 15 faixas de terras que vinham do litoral até o Tratado de Tordesilhas. Tá bom, meus amores? Então, essas 15 faixas, cada uma, ou, né, aí tinha uma reunião de algumas faixas, que era administrada por uma figura aí particular. Então, dentro desse processo aqui, foi feito essa organização. Então, não existiam aí, né, a forma que tinha as feitorias, foram criadas, então, essas capitanias. Só que essas capitanias, elas passaram por um grande processo aí, né, e acabaram não resistindo. Foi até breve o período que a gente teve capitanias hereditárias como o modelo administrativo exclusivo. As únicas capitanias que se deram aí bem, né, aí ao longo de todo o processo foi São Vicente e Pernambuco. Então, essas capitanias, elas se desenvolveram bastante. Então, como as capitanias não deram muito certo, a gente passou para o modelo do governo geral. Então, o governo geral, né, acaba se apropriando, então não, vai ficar na mão de um governador, esse território todo, então ele que vai mandar. Por quê? Porque esses donatários, né, que estavam aí nessas capitanias começaram a ter muito poder, e aí começaram a questionar Portugal, e também existia a questão de cada um querer fazer uma coisa, não conversava, não tinha, né, um diálogo, então ficou muito bagunçado. Então eles destituíram aí o formato de capitanias hereditárias, não permaneceu, só que eles implementaram, né, colocaram aí como um sistema, né, para apoiar o governo geral. E aí, o governo geral, ele começa em 1549, tá certo? Então, Portugal cria esse modelo do governo geral, pelo qual a coroa portuguesa ia centralizar o poder administrativo, tá bom? Então, ela ia ter o controle sobre isso. Então, as principais obrigações desses governadores gerais, né, que iam administrar, era combater o comércio ilegal do pau-brasil, que era um produto muito importante naquela época, criar as vilas e as cidades, né, começar a organizar isso, fundar os engenhos, fazer a substituição do pau-brasil pela cana, né, de açúcar e também pacificar alguns conflitos aí que existiam, tá certo? Então, eles vieram para organizar aí esse processo todo. Queria colocar para vocês ainda que esse governador ele não estava sozinho. Ele tinha a figura aqui do provedor-mor, o ouvidor-mor, né, o provedor-mor e o capitão-mor. Eram cargos que iam administrar, ajudar, né, esse governador-geral a administrar o território brasileiro. Então, o ouvidor-mor, ele tinha a responsabilidade aqui de aplicar a questão da justiça. Tudo relacionado à questão da justiça, ele ficava e tomava de conta. Né? Já o provedor-mor, ele era responsável pelas finanças, cobranças de impostos. E o capitão-mor tinha aí a missão de defender o território brasileiro. Tudo isso, né, passando pelas ordens aí do governador geral.
a gente teve vários governadores, né? A gente teve aí mudanças, né, e tudo mais, mas o primeiro aí foi Tomé de Souza, né? Depois a gente teve outros aí que seguiram esse processo, tá bom, meus amores? E eu coloco pra gente encerrar aqui justamente essa construção que tivemos. Então, a primeira sede do governo geral foi de fato Salvador, né? Então ficou ali e ela foi criada justamente, né, por Tomé de Souza, que foi esse primeiro governador, para poder centralizar e ter um local para ele poder arrumar a casa que estava meio bagunçada depois, né, do processo das capitanias. Isso, né, a gente já vai observar que esse modelo do governo geral, passando por mudança, ele dura aí de 1549 até 1808, quando, né, a família real vem para cá. Então, é muita informação, mas que vocês vão compreendendo, fazendo links, né, quando a gente tiver aulas mais detalhadas. E quando essa coroa portuguesa, né, ela vê esse processo de administração não dando tanto efeito, ela começa a fazer algumas modificações, mas sempre dentro da linha, né, do governo geral, né, nessa forma de centralização desse poder. Então, a gente teve primeiro, recapitulando aqui, as feitorias. Depois, a gente teve o quê? As capitanias. E por último, né, desde esse período aqui colonial, os governos gerais, né? Então, o governo geral aí, que tivemos vários governadores. Então, observa aí a organização que o Brasil teve ao longo desse período histórico, do período colonial, pré-colonial e colonial. Tá bom, meus amores? Então, era aqui, né, a nossa missão dessa aula e a gente vai continuar trabalhando nas próximas aulas esse conteúdo ainda, ó. Beijo, até a próxima.